Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nós comemoramos nessa semana, no dia 13 de maio, a abolição da escravidão no Brasil. Vamos aproveitar essa data tão importante para refletir sobre o racismo na nossa sociedade sob o ponto de vista da doutrina espírita, e em especial agora, quando a pandemia vem potencializando tantas questões na nossa sociedade. E antes, como sempre, nós gostaríamos de convidar a todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Esperando por ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a feição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe des também a tua nota. Nesse último dia 13 de maio, nós completamos 133 anos da assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no nosso país. E se mesmo após a abolição formal da escravidão no século XIX, na prática, as dificuldades e preconceitos permaneceram fortemente arraigados ao longo do tempo, a pandemia agora veio potencializar ainda mais essa e tantas outras questões sobre as desigualdades na sociedade brasileira. As duras etapas que nós tivemos que vivenciar durante o confinamento, o fechamento de estabelecimentos comerciais, o aumento do desemprego e da fome, atingiram em cheio as camadas menos favorecidas do nosso país. Um estudo divulgado no mês de março agora mostrou que a morte por Covid atingiu em cheio os mais vulneráveis ao longo de 2020 e com isso atingiu mais as pessoas negras do que as pessoas brancas. O estudo contou com o apoio da entidade Afro-Sebrap, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. O impacto da pandemia foi mais pesado sobre essa parcela da população porque já tínhamos as disparidades sociais conhecidas antes. Por exemplo, já tínhamos menor expectativa de vida na população negra comparada com a branca, maior mortalidade infantil, mais mortes por causas evitáveis como a violência, já eram fatos recorrentes no país. Então a pandemia fez intensificar os problemas que atingem essa parcela da população. E foi no Sudeste, em especial no estado de São Paulo, inclusive, que essa situação ficou ainda pior, com taxas ainda mais altas de mortalidade. Com esses resultados em mãos, inclusive, os pesquisadores que participaram desse estudo quiseram propor a prioridade da vacinação para essas camadas mais vulneráveis da população brasileira para tentar minimizar os problemas que foram gerados pelas desigualdades raciais. Mas até quando nós temos que suportar a desigualdade racial?
Para um espírita que estuda a doutrina, há uma certeza: o nosso espírito eterno, feito à imagem e semelhança de Deus, não possui nem raça e nem gênero. Cada encarnação nós recebemos um planejamento reencarnatório que foi elaborado para nossa evolução e um corpo físico com as características de que precisamos, com as limitações, habilidades, condições de saúde e com a aparência física que nós iremos necessitar para avançar no cumprimento daquela etapa. O conhecimento dessa verdade por si só já destrói qualquer necessidade de preconceitos raciais. Ela nos mostra que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e torna qualquer tipo de racismo irracional, fruto de ilusões ou da nossa própria ignorância. O corpo físico é temporário e serve para que a gente atue na escola da vida. É uma ferramenta para o burilamento do nosso espírito. Ele sim, o espírito é eterno. Mas as questões sobre o racismo, discriminação, estão sempre presentes na nossa rotina diária. E foi durante a pandemia que aconteceram inclusive os movimentos de Vidas Negras Importam ao redor do mundo, nas ruas, nas redes sociais, escancarando para o mundo a necessidade de mudanças a nível global. É chegado o tempo de avançarmos para um mundo mais fraterno e com valores morais mais nobres e esclarecidos. A escravidão presente nos séculos passados foi, sem dúvida, uma demonstração da inferioridade moral e da ausência de um entendimento das leis de amor de Jesus, principalmente por parte daqueles que se achavam superiores de alguma forma somente por causa da cor da pele. Nós lemos aqui com vocês recentemente a questão 829 do Livro dos Espíritos, noutra ocasião que nós conversamos sobre o racismo, e nessa questão Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? E eles respondem: é contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Inclusive, Kardec comenta logo abaixo dessa resposta dos espíritos que a escravidão degrada física e moralmente o homem. No capítulo 5 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, chamado Os Negros do Brasil, Humberto de Campos descreve que os brancos, naquele início da história do nosso país, não demonstravam a menor consideração nem respeito aos povos indígenas e também aos negros, aos afrodescendentes. O livro mostra a preocupação de Ismael, nosso benfeitor, e ele pede a proteção de Jesus diante do que ele estava assistindo. E Jesus, ouvindo Ismael, tranquiliza o benfeitor e mostra que havia uma programação para o bem que deveria se concretizar ali. Muitos espíritos que se encontravam desencarnados e que haviam se perdido nos séculos passados, cometido crimes terríveis, abusado do poder, mas que já estavam agora arrependidos e buscando a própria renovação, iriam justamente reencarnar ali para sofrer durante a escravidão as consequências dos seus erros passados. E por isso todos esses espíritos que já buscavam a própria melhoria viriam com força, com esperança, cheios de coragem para dar o seu testemunho. E foi por isso que a escravidão foi colocada no caminho deles como essa oportunidade de aprendizado e de redenção. A justiça divina, porque a sociedade humana ainda não tinha evolução moral, ainda aceitava a presença da escravidão, fez uso da escravidão para que aqueles antigos criminosos do passado redimissem os seus erros e alcançassem a luz. Mas, como sabemos, a escravidão em si é abominável e precisava ser extirpada. Então podemos dizer que foi muito importante a assinatura da Lei Áurea no século XIX, porque a sociedade precisava evoluir moralmente, precisava se posicionar. Mas, como vemos agora, apesar de tantas lutas, de tantas evidências, há muito ainda o que se fazer para a igualdade social, para a fraternidade verdadeira e para que os
os homens aprendam a se amar verdadeiramente. Nós vamos fazer a nossa parte, sendo cada dia pessoas melhores, mais tolerantes e principalmente educando os nossos filhos a vivenciarem essa postura mais fraterna e amorosa com todos. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Nós vamos ouvir agora Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Certa vez, um homem perguntou a um grande sábio: Ó Senhor, que detém o conhecimento de todas as coisas, responda-me, quantos lados tem uma moeda? O interlocutor aguardava a resposta do sábio, cheio de sarcasmo. Afinal, qualquer criança saberia responder quantos lados tem uma moeda. Mas o mestre, sentindo as vibrações de menosprezo do questionador e percebendo-lhe as intenções condenáveis,
Por breves minutos entrou em profunda meditação, alcançando elevados níveis de inspiração, para então responder: meu jovem, a moeda terá tantas caras ou coroas desejar. E diante da surpresa do interlocutor, continuou: dependendo do momento em que esteja vivendo, de seu estado de espírito, das suas necessidades, enxergará a moeda, ou seja, enxergará na moeda o pão que precisa, a esmola do mendigo, a oportunidade de poupar ou apenas mais uma moeda sem valor. Enfim, você poderá enxergar lados diferentes de uma mesma moeda. Diante da inesperada resposta, o homem, antes tão sarcástico, ficou parado no mesmo lugar, tentando alcançar a profundidade da lição que àquela altura o sábio transmitia à pequena massa de curiosos que foi se acercando dos dois homens. E o sábio continuou: quando não se domina a mente e o espírito, o ser humano deixa de espalhar amor e promove o ódio, a guerra, a desarmonia e todo tipo de mal. E diante do mundo transparece o seu lado ruim, se apresentando com 1000 caras diferentes. Entretanto, se tem domínio sobre si próprio e guarda comunhão com o seu Criador e as criaturas do universo, saberá desenvolver o amor dentro de si e terá apenas um lado, o lado verdadeiro de Filho de Deus, ciente de suas limitações e também de suas possibilidades de evolução através da prática da lei de amor. Não precisa de muitas caras para ocultar os males, porque sabe praticar a lei de amor. Bom, eu nem preciso dizer como termina a nossa parábola. Tanto o interlocutor quanto os curiosos que cercavam o mestre seguiram seu caminho mudos, pensando no que o sábio havia dito. E nós, com quantas caras nos apresentamos ao mundo todos os dias? Não nos iludamos com a cara do bom menino ou boa menina que às vezes colocamos no rosto para impressionar as pessoas em nosso favor. No primeiro movimento, em contrário, a máscara cai. Também não é justo que os outros tenham que conviver conosco a cada dia com uma cara diferente, com uma cara nova. Cara de tristeza, de rabugice, desdém, de raiva, de reprovação, enfim, todas as feições que deixam transparecer o que se passa na nossa alma. É isto mesmo, o que se passa na nossa alma. Já está comprovada a importância da expressão facial e corporal na comunicação humana, por permitir conhecer a personalidade de uma pessoa. Vocês poderão estar pensando, então são os nossos lados bom e ruim que determinam
as nossas caras e caretas todos os dias? Bom, eu li certa vez que todos nós temos um lado de Madre Teresa de Calcutá e um outro de Hitler. A primeira conhecida pela sua capacidade de amar e de se doar ao próximo, e o outro, o símbolo do anti-amor. Estar positivo o tempo todo não é tarefa fácil, no atual estágio evolutivo no qual nos encontramos. Negativo, por sua vez, é mais fácil, porém com péssimas consequências. Se pudermos, ao menos, manter um estado neutro, creio que já ajuda. Eu estou chamando aqui de estado neutro um tempo que possamos dar a nós mesmos, de vez em quando, para que, neste tempo, possamos meditar mais, estudar mais, sentir mais. Podemos, ao despertar para um novo dia, nos propormos a viver um pouco mais o nosso lado bom. E assim estaremos, com certeza, com uma cara mais agradável, demonstrando a nossa boa vontade para com os outros e a confiança de que, a cada dia, podemos ser melhores do que ontem. Não é fácil nos exercitarmos neste sentido todos os dias. Eu sei que não é fácil. Vai exigir disciplina e vigilância dos nossos pensamentos e sentimentos o tempo todo. Mas aí está a grande vantagem. Como dizia certo palestrante que conheci, não há ganho sem dor. Seremos melhores e estaremos um dia ao lado dos anjos se pagarmos o preço da reforma íntima que devemos promover em nós, que consiste em trocar os velhos hábitos por novos e salutares hábitos, quando, enfim, formos habituados à prática do amor a Deus para conosco e para com o próximo. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos a respeito das provas voluntárias e o que é, de fato, o verdadeiro silício, segundo a instrução de um espírito que se autodenominou um espírito guardião, cuja comunicação foi dada em Paris em 1863, conforme consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Instruções dos Espíritos, item 26º. Antes, porém, vamos a um esclarecimento.
O que é cilício? É uma antiga veste ou faixa de crina ou de pano grosseiro e áspero, usado em contato com a pele para se fazer penitência. Orienta-nos então o Espírito guardião a respeito. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Àquele em que um espinho entrou em si, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não for bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Esta questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém ou aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso disse o Espírito, responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, pois é a prática da caridade pelo sacrifício. Não há méritos quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem de si mesmo, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção é necessário aqui fazer, pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis a carga, por vezes já tão pesada. Aceitá-la sem queixumes e com fé. Eis tudo o que de vós Deus exige. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivos, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é uma contravenção da lei de Deus que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diferente é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes à moradia infecta levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, lavando as feridas. Vós que vos privais do sono, para velar à cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendei a vossa saúde na prática de boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo
não vos ressecaram o coração, que não adormeceste no seio das volúpias debilitantes da riqueza, mas antes vos transformastes em anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei sem murmurar as humilhações. Firam o vosso amor próprio. Lutem contra a dor da injúria e da calúnia, que é mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas a vosso favor, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Amigas e amigos, este tema merece uma reflexão com profundidade por todos nós. Agradecemos a companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio, amor no coração e até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Vamos encerrando por aqui. Mandem os seus comentários e sugestões de temas para o nosso e-mail portaldeluz@folhaespirita.com.br e acessem também o nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.